E quando você tem aquele deus, aquela deusa do seu coração, e aí você está estudando sobre os mitos dessa deusa, desse deus, e aí você vê que tem uma cena lá, um episódio de estupro. O que você faz? Olá pessoal, eu sou a Lua Serena, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Peço que se inscrevam no canal e ativem as notificações para dar uma força para nós, tá bom? Então, gente, eu resolvi conversar com vocês sobre isso, porque, bom, esse canal é um canal sobre paganismo e bruxaria, né? Então, quando a gente fala de paganismo e bruxaria, neopaganismo, né? Mas vocês entendem? A gente fala do culto aos deuses antigos. E é muito comum a gente estudar os mitos e se deparar com histórias às vezes escabrosas de violência, principalmente violência contra a mulher, né? Seja essa mulher no sentido de deusa, ou no sentido de ser, uma ninfa, tal, seja no sentido de pessoa mesmo, né? Então, não é incomum que você vá se deparar com mitos. Quando um deus se apaixona por uma mulher, por uma mortal, coitada dela, vai ter problema. Quando, no mais das vezes, né? Quando é por uma ninfa, a mesma coisa. Uma deusa, às vezes você tem casos, histórias de estupro, né? Então você tem em várias mitologias, em lugares mais diversos do nosso globo. E aí, né? Porque muitas vezes a gente tem, historicamente, uma visão posta como se tudo aquilo que existisse pré-cristianismo fosse algo bárbaro, algo horrível, e que o cristianismo veio para trazer a verdade, né, a grande verdade e tal. E a grande realidade, né, é que o cristianismo é mais uma religião que se espraiou e tal, mas é mais uma forma. E se a gente for analisar a mitologia cristã também, que tá lá na Bíblia e tal, judaico-cristã, enfim, a gente vai ver uma série de violências também contra a mulher, descritos ali nos livros sagrados para aquele povo. Corre que pra gente que é pagão, que é neopagão, a gente não tem um livro sagrado, né? Então, como que funciona mais ou menos? Normalmente, a gente tem um culto a várias divindades. Então, a gente às vezes se fala politeísta, às vezes panteísta, às vezes duoteísta, enfim. Mas a gente normalmente vai ter aí uma relação com várias divindades. Entendendo essa divindade como divindades individuais ou como aspectos de uma outra divindade, né? Então, tipo, todas as deusas como uma deusa, todos os deuses como um deus. Só que aí que tá, né? Quando a gente vai estudar os mitos, é muito importante, até para que a gente entenda em profundidade aquela divindade, é muito importante que a gente vá beber nas fontes clássicas. Então, tudo bem, né? Ter o seu manualzinho de neopaganismo e de bruxaria, ótimo para começar. Depois você tem que se aprofundar realmente, né? Para que pelo menos com aqueles deuses que você tem mais conexão. E para isso você tem que conhecer a história desses deuses. E nós não temos um livro sagrado, né? A gente não tem uma Bíblia. Então, cada caminho e cada caminhante vai ter os seus deuses do coração, os seus deuses de devoção e, claro, cada mitologia vai ter os teus registros históricos daquelas divindades, né? Então, se você, por exemplo, gosta de mitologia nórdica, então você vai ter que beber lá do Eda, você vai ter que pegar aqueles versos, né, ali, não precisa ler, né, em nórdico, mas pelo menos uma tradução boa, e você tem que se apropriar disso sim. Na mitologia grega você tem que ir para os clássicos, você tem que ir lá para Ilíada, você tem que ir lá para Hesíodo, enfim, você tem que beber nessas fontes. No entanto, o que acontece? Quando a gente está estudando os mitos, não é incomum esse rol, né, esse monte de agressão ao feminino. Então você tem Deus que rapta outra deusa, e você tem Deus que estupra outra deusa, ou estupra uma ninfa, estupra um ser humano, mata, né?
mata ou transforma aquela figura, né, aquela ninfa, numa árvore e tudo mais. E primeiro a gente tem que ter uma visão crítica, né? É claro, a gente tem que ter uma visão crítica, é olhar e dizer assim, caramba, né, mas o que é isso, né? Esse meu Deus tão querido aqui, como é que pode ele fazer isso? Então, a gente precisa pensar o seguinte, temos que conhecer os clássicos, mas a gente precisa fazer um exercício de pensar a narrativa daquele mito como uma narrativa da época, né? Então a gente precisa fazer um lance na nossa cabeça que é tentar nos transportar para a época em que aquilo foi escrito. E vocês sabem, né? Não preciso aqui argumentar, que talvez o preconceito primordial, o primeiro preconceito, né? A primeira diferença, por assim dizer, talvez tenha sido do feminino, né? Então, tudo que é feminino, não pode, né? O homem não pode parecer mulher, não, o homem é uma mulherzinha e tal. Enfim, todas essas questões. Então, a gente tem sociedades e povos do passado que já tinham esse tipo de comportamento, né? Que viam muitas vezes no corpo da mulher, no corpo feminino, ou em tudo que é relacionado ao feminino, algo a ser apropriado. Então, você se apropria daquilo. Tem 2 livros muito interessantes que vão trazer sobre outras coisas, mas que vão trazer trechos sobre isso, que inclusive são livros que eu já fiz aqui no canal no YouTube, resenha, um livro por semana, só vocês buscarem que vocês vão achar. Um é do Edward Whitman, que é O Retorno da Deusa, e o outro é da Rachel Pollack, que é O Corpo da Deusa. Nesses 2 livros, o autor e a autora vão trazer, inclusive, fazendo reflexões, um paralelo entre toda essa dinâmica de possuir o corpo da mulher, comandar o corpo da mulher, dominar, domar e matar, se for o caso, a mulher, né? Eles fazem um paralelo com a própria agressão à própria terra, né? Então, a própria não ecologia, contra a ecologia e tudo mais. Então, a gente vê pensamentos que caminham muito juntos, né? Então, um patriarcado sem se preocupar com ecologia por si e realmente com, inclusive, uma visão, ainda que não... que às vezes deu uma invernizada, uma disfarçadinha, um machismo bastante forte. Não chega nem machismo, né? Mais ainda, é uma misoginia. Né? Então a gente percebe que aqueles mitos, eles foram contados por homens que registraram aquilo lá, e isso reflete a própria sociedade, o pensamento da época. Então a gente analisar esses mitos à luz da época é o que a gente precisa fazer. Primeiro ponto na minha percepção é a gente tentar olhar com aquele olhar. E ao a gente se transportar para aquela sociedade, para a sociedade daquela época, e tentar compreender e tentar entender o mito e tentar deixa de lado essas questões e tentar ir para além, é por óbvio que a gente vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque a gente também se transformou no meio do caminho aí, a humanidade se transformou e a gente foi percebendo, né, o ser humano vai percebendo que não se estupra pessoas. E isso não é um sinônimo de poder, né? Então, possuir o corpo de alguém não significa, não é poder, na verdade é covardia. A gente vai entendendo que isso é covardia, isso não é um sinônimo de coragem, ou de força, ou de masculinidade, coisas do tipo. Não. Então a gente tem essa dificuldade de olhar os mitos. E como que a gente faz então? Bom, a gente tem que entender, na minha percepção, que os mitos, eles são vivos. Sim. Se você crê, se você trabalha com deuses antigos, né? Então, deuses do sempre, que já estavam aqui muito antes. Então, aquela é uma narrativa feita por homens, de uma divindade, vista com a lente daquelas pessoas que relataram aquilo. E vai descrever, vai refletir muito como aquela sociedade lidava com certos valores. Os mitos são vivos. Tem uma professora na USP, que inclusive ela tem uns... eu esqueci o nome dela. Mas ela faz um comentário sobre o livro Circe,
O livro Circe, vou deixar o nome da autora aí para vocês, é um livro que vai recontar a história de Circe, recontando com um olhar de empoderamento feminino, de Circe como uma grande feiticeira, deusa, né? É uma mulher, um feminino de muito poder. E a gente pode fazer isso? Claro que a gente pode. Os mitos são vivos, se eles foram contados refletindo aquela sociedade da época, eles podem e devem ser contados hoje à luz de a nossa própria visão desses mitos. Então, a gente pode e deve recontar. Então, eu gosto muito, por exemplo, de dizer que não, Hades não raptou Perséfone. Hades se apaixona por Perséfone, Perséfone por ele, Core até então. Ao se apaixonar por ele, ela vai e se casa com ele. E qual é a jovem aventureira que não sonhou em se apaixonar e viver uma grande aventura e ir embora? Acontece que essa grande aventura dela a transforma na grande rainha. Dá a ela a autonomia que até então, enquanto Core, ela era subjugada pela mãe. Ela tinha, na verdade, nem posso dizer subjugo, mas ela tinha a autoridade da mãe sobre ela. Depois, quando ela se casa, ela se torna rainha. Tanto isso é verdade que você tem na própria descrição do mito que depois de um tempo ela vai ficar então 6 meses no submundo, um tempo, que aí faz as contas aí que eu sou de humanas, um tempo ela fica com a mãe e num outro tempo ela faz o que ela quiser. Inclusive nesse período ela vai encontrar Adonis, porque Adonis, inclusive tem descrições ali de um tipo de homenagem entre Adonis, Hades e a própria Perséfone. Então a gente pode recontar os mitos trazendo a transformação desse mito, refletindo a nossa sociedade. Então, Core era, ou ela ia ser pau mandado da mãe, aí depois ela é raptada, fica lá no segundo, vira pau mandado do marido. Como assim? Então, tudo isso refletia a visão da época. Aí quando ela se torna rainha, então ela tem uma certa autonomia, mas quem manda mesmo lá no pedaço é Hades. Né? Então a gente precisa recontar esses mitos, e é possível recontar. É importante, inclusive, fazer o recontar. E como que a gente faz para recontar esse mito? Bom, primeiro a gente vai refletir os nossos valores, e segundo, a gente deixa claro que é uma releitura, que é uma nova narrativa. Até porque a gente, quando vai falar sobre uma divindade, a gente vai beber nos clássicos. A gente vai ver, inclusive, a transformação da divindade à medida em que o tempo passa. Então, como ela era descrita no século tal, como ela era descrita no século tal. Se você vai explicar sobre uma divindade para uma pessoa, por óbvio, você tem que trazer, olha, no clássico, qual é a fonte mais antiga? Vai lá na fonte mais antiga e vem trazendo isso, vem trazendo. E depois você traz o teu. E o teu você constrói a partir da construção da relação com essa divindade. Então é a partir das tuas conexões com essa divindade que novas histórias são contadas a você. Mas deixa sempre muito claro que aí a sua visão é a sua vivência com aquela divindade. Isso não tem problema nenhum. E às vezes a gente tem uma questão das pessoas criticarem o outro, falar, como assim, a divindade gosta disso, gosta daquilo. É a tua conexão com aquela divindade, deixa claro. É a forma como aquela divindade falou com você. E se a gente é co-criador com os deuses dos nossos mundos, então sim, a mesma divindade vai falar comigo, vai se apresentar para mim de uma determinada forma, vai se apresentar para vocês de uma determinada forma, às vezes muito diferente da minha. É uma relação pessoal. E essa cocriação tem a ver com esse mistério de que parte do que somos também a divindade, né? Parte do que se apresenta daquela divindade é um pouco da gente também. Claro que para mim, na minha percepção, as divindades elas não são tão somente arquétipos que a gente vive e os signos, por assim dizer. Não, as divindades é algo muito, né? Tudo isso que a gente está falando sobre elas, na verdade, é só uma parte da verdade, do que realmente são os deuses. Mas é importante a gente deixar claro isso. Então, quando você estiver falando sobre como uma determinada divindade se apresenta para você, diga,
Essa é uma visão pessoal minha, uma vivência pessoal minha com aquela divindade. Isso não tem problema nenhum. E na verdade só engrandece a tua relação com os deuses e tudo mais. Então, quando vocês forem estudar os mitos e vocês se depararem com histórias de estupro, de violência, de aviltamento, de escravidão, de coisas absurdas, para e pensa, quem escreveu isso foram seres humanos, homens, porque estamos falando numa época em que mulher, né, homens, e no geral, né, não sei tudo, porque eu não conheço todas as mitologias, óbvio, né, mas homens, e toda essa narrativa vai ser um reflexo daquela sociedade. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.